Ok. Caiane Henrique, oh yeah. Boa tarde, Cacá. Muito bem. David falou agora para mim que coletou lenha o suficiente. Isso aí, David. Essa fumaça aí atrás, professor, né? Não é de... não é por acaso. Um cafezinho que eu tô fazendo aí. Tô esquentando o bule. Sei. Tá bom esse café, viu? Meio forte, mas tá bom. Café artesanal. Bem por aí, Henrique, bem por aí. Orgânico. Ai. Mas isso que você está bebendo aí, David, eu não sei se é água, não. É água mesmo? Não é, sei não, hein? Água adulterada. Tô achando que o teu negócio é outro, viu? Então, de erva para cá, erva para lá, teu negócio é mais sintético, não é não, David? Você mora perto da represa, David, ou não? Ah, não muito. Mas também não muito longe. Você mora depois da represa, na verdade, né? Eu acho que sim. É que tipo, eu não, sei lá, não tenho muita noção. Mas eu acho que não é muito. Oi? É. Não, pode falar. Não, eu acho que não é muito longe nem muito perto. Mas eu acho que é Você mora, depois também. você mora perto da Ilha de Bororé? Não conheço. Então você precisa dar um rolê na Zona Sul de São Paulo. Você está mais perto que todos nós aqui de uma tribo indígena, os Crucutus. Os Crucutus vivem, tem a represa, você vai embora, passou ali a Ilha de Bororé, continua. É extrema Zona Sul de São Paulo, cara. Tem uma tribo indígena ali. Enfim. Telefone tocando, colocar no silencioso. Estou me mudando, né? Então, tanta gente ligando, serviço de internet, isso, é aquilo. Deixa eu colocar aqui. Pronto, resolvido. Pode até tocar, mas eu não vou ouvir. Bom, como prometi a vocês na outra aula, eu gostaria de bater um papo com vocês, um assunto que é muito importante, assim, ter um debate, né, desenvolver ideias, porque envolve geografia, envolve história, envolve sociologia, é algo também a de ser discutido em propostas de redação, que é trabalhar o tema da redução da maioridade penal, e aproveitando, né, que a gente vai tratar do tema violência no Brasil, falar um pouco também sobre o sistema prisional brasileiro, né?
E porque são temas que a gente, de certo modo, trabalhou, né? Não diretamente. Falei sobre violência, falei sobre desigualdade social, falei em tantas aulas, né, sobre o papel do Estado, e organizar isso a partir dessa aula é bem legal, bem interessante. E assim, eu começo esta aula com uma charge do Latuf, né? Carlos Latuf, chargista, cartunista, né? E perceba que essa charge, ela é uma charge que você pode tirar uma série de conclusões, né? Só olhando para essa charge. Você tem à sua esquerda a favela, né? E um menino, uma criança negra, com uma bola de futebol. Ao mesmo tempo, do outro lado, tem um muro com arame farpado, dividindo. Pensando no Rio de Janeiro, no caso, né? Você tem ali Asa Delta, Pão de Açúcar, prédios, né, mais high-tech, urbanização. E o Estado com um fuzil na mão apontando para a criança. É uma crítica bem séria que essa charge transmite, né? Que o Estado não é capaz de solucionar os problemas sociais que existem no Brasil, e quando se propõe a apontar alguma solução, o faz, por vezes, a partir da truculência, da violência, de tratar quem vive em periferia como se fosse todos marginais. Quer dizer, as pessoas já não têm atendimento, esgoto, coleta de esgoto, eletricidade, uma casa em condições dignas, as crianças não estudam em escolas adequadas, se é que estudam, já há uma série de carências aí. E, além disso, esse morador é tratado de maneira hostil. E por que ele é tratado de forma hostil? Pensando no que a charge está criticando. Porque o Estado representa interesses especialmente de uma elite, que quer segurança, que quer ter a sensação de segurança. E para ter essa sensação de segurança, por vezes não se importa com as consequências que isso traz para os moradores da periferia. Lembrando que a periferia é o palco do crime organizado, de organização desse crime, mas não quer dizer que todo habitante da periferia está ligado ao crime. Ao contrário, uma minoria, uma pequena parcela apenas, né? Mas as soluções encontradas pelo Estado são de repressão, ao invés de soluções estruturais. E quando é criado um plano estrutural, criado um projeto desse tipo, ele não tem sucesso ou não é continuado pelos prefeitos, governadores que assumem em seguida. Então, a charge ela acolhe todas essas críticas, né? O quanto o Estado ele virou as costas para esse problema. Isso, gente, é uma construção histórica, não começou agora, foi uma construção ao longo do século XX, né? E cria políticas agressivas, ou até mesmo discute isso que você está vendo aí no meu título. Redução da moralidade penal, é uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Eu tenho muito receio que no ano que vem isso volte ao Congresso. O ano de pandemia deu uma estancada, né? Mas há forças no Congresso Nacional que quer a aprovação dessa PEC, que vai alterar a Constituição Federal e vai poder, nesse sentido, permitir a prisão em cadeias convencionais de adolescentes de 16 anos. Basicamente, esse é o projeto. Eu sei que um tema desses, imediatamente, já traz uma situação de eu quero me colocar. Ah, eu sou contra. Ah, não, eu sou a favor. Então, acho que antes de fazer isso, você tem que ter embasamento, né? Mantenha a sua opinião pessoal, lá é importante sempre, respeitar as opiniões das pessoas, mas a sua opinião ela vai ter, de fato, mais validade caso você tenha argumentos e consiga até entender melhor o que está por trás desse projeto, quais são suas falhas e quais são as alternativas, né? A minha ideia nessa aula é fazer isso tudo. E aqui, eu lembro que o Henrique tinha perguntado para mim sobre o Unicamp. Eu acho importante olhar tudo isso aqui, não só para a Unicamp.
a diferença entre esses itens que vocês estão vendo aí. Primeiro, projeto de lei, gente. PL. Projeto de lei é quando você cria algo novo, que não existe. Né? Então, como é que você cria uma lei? Deputados federais, se for uma lei federal, né? Deputados estaduais, se for uma lei estadual, e vereadores, se for uma lei municipal. Né? Então, como nós estamos tratando de algo em âmbito federal, eu estou aqui seguindo um caminho de falar de políticas públicas de caráter federal. Mas não se esqueçam, uma lei que vale só para a cidade de São Paulo, quem vai aprovar esse projeto de lei são os vereadores de São Paulo. Né? Agora, se é uma lei para todo o estado de São Paulo, deputados estaduais. E, finalmente, uma lei federal, que a gente vai ver agora, né? Se é uma lei nova, um projeto de algo novo, é PL, né? São deputados federais. É criada uma comissão de deputados que vão escrever, vão discutir e criar uma lei. Elaborar um projeto, aliás, né? Um projeto de lei. Isso, gente, leva anos. Tem projetos que há mais de uma década que vão se arrastando. É demorado, não é uma coisa rápida, não. Uma vez os deputados federais, a comissão, né, que foi criada, escreveu o projeto, ele vai para votação no Congresso. Se a maior parte aprovar, ele segue para o Senado. Os senadores vão olhar também. Essa é a diferença, gente. Porque se fosse uma lei estadual ou municipal, sai dos deputados ou vereadores e já vai para o governador ou para o prefeito. Quando é uma lei federal, passa por mais de uma casa. São duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Então, esse PL, esse projeto de lei, basicamente é isso. É criada uma comissão, isso é votado primeiro pelos deputados e finalmente vai para os senadores. Se os senadores aprovarem, aí vai para o presidente. O presidente tem dois caminhos. Ele pode sancionar é aprovar, tá bom? Sancionar é aprovar a lei. Ou ele pode vetar. Vetar é você não concordar. Mas, em geral, funciona assim, gente. O presidente pode vetar tudo. Que uma lei é formada por vários artigos, né? Então, o presidente pode chegar, não, eu não concordei com nada disso, vai voltar para o Congresso porque tem que refazer alguns pontos. Mas, muitas vezes, o presidente, quando veta, não veta a lei toda. Veta alguns pontos da lei. Se o presidente veta, volta para o Congresso. O Congresso pode derrubar o veto do presidente ou ainda pode olhar, né, aquilo que o presidente apontou que não concordou. E aí vira, gente, um cabo de guerra. Porque se o presidente começa a vetar tudo que chega até ele, gera uma crise, um probleminha, né, com o Congresso. E se o Congresso também começar a derrubar os vetos todos do presidente, vai gerar uma crise com o presidente. Então, política é uma coisa, assim, complexa, como vocês podem perceber, né? É um jogo, realmente. Há um sistema formal, há um sistema formalizado, mas é necessário ter um traquejo, né, um jogo de cintura para saber lidar com essas questões. Porque se o presidente ficar ali muito enrijecido e não abrir mão de certas convicções por vez, ele compra uma briga com o Congresso. E quando ele, presidente, quiser aprovar alguma coisa que é de seu interesse, o Congresso vai falar não. Estamos passando por isso atualmente, né? Você pegar o ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Jair Bolsonaro, eles não têm uma boa relação. De vez em quando aparecem troca de sorrisos, de vez em quando aparece alguma troca, mas hoje mesmo, né, pela manhã, o Rodrigo Maia, ele chamou o Pazuello de incompetente. Ele é incompetente, assim, isso é muito indelicado, muito grosseiro, mas mostra a realidade da situação política desse país, onde o líder da Câmara chama o responsável pelo Ministério do Meio Ambiente, na pior crise médica da história do planeta, desde da gripe espanhola, provavelmente, e o chama de incompetente. Então, vivemos um problema atual entre as casas e entre esferas de governo, né? Então, enfim. Mas esse é um projeto de lei. Começa com os deputados,
e segue até o presidente. E repito, para ser um projeto de lei tem que ser uma coisa nova, uma coisa que não existe. Incrivelmente, eu e vocês também podemos criar uma lei. Se chama Projeto de Lei Popular. A gente redige um texto, um projeto, colhemos assinaturas, tem que ter pelo menos 2 milhões de assinaturas, e isso pode ser enviado para o Congresso Nacional. Agora, gente, uma coisa é você criar um projeto de lei, outra coisa é ele ser aprovado. A lei da ficha limpa foi aprovada desse jeito. Foi criada por 2 advogados, se eu não me engano, do Nordeste brasileiro, não lembro quais, do Maranhão, se eu não me engano. Quer dizer, é um projeto popular. Não foram os deputados que criaram a ficha limpa. Foi via CNBB. Foi via CNBB, foi feito por assembleia. Eu participei das assembleias, foram locais, estaduais e nacional, em Brasília. Foi via assembleia e quem encabeçou foi a CNBB. Mas é raro, ainda que possível. E é difícil, viu? Não é fácil, é difícil. Porque você tem que passar por vários planos burocráticos até chegar ao Congresso. E do Congresso em diante tem um jogo político todo. Mas, para não dizer que não tem um exemplo, a lei da ficha limpa. Né? Mas há vários projetos encaminhados para o Congresso que acabam não sendo nem sequer ouvidos, ou se são ouvidos, não são passados adiante, é criada uma comissão para analisar, isso vai, leva tempo. Mas, enfim. Outra forma de você criar uma lei, mas mudar uma coisa que já existe, é a proposta de emenda à Constituição, ou simplesmente PEC. Já existe uma lei, já existe algo. Você vai alterar essa lei, você vai adicionar alguma coisa, ou transformar. Por isso que o nome é emenda. Isso já está na Constituição, mas eu quero alterar. O que vamos ver hoje é uma PEC, porque existem regras em relação a maioridade penal. A ideia é mudar essa regra. Por isso tem que mexer na Constituição. O caminho é o mesmo, tá, gente? Deputados criam o projeto, ele é apreciado na Câmara dos Deputados, aí depois passa para os senadores, e finalmente para o presidente. Então é o mesmo caminho. Mas a diferença é que a PEC, você vai alterar ou complementar ou retirar algo em relação a uma lei que já existe. Então essa é a PEC. E, por fim, temos a medida provisória. É quando o presidente cria uma lei. Parte do próprio presidente. O presidente pode fazer isso. Não é interessante, porque gera um desgaste também, né? Não é a função do presidente. Mas ele pode, em situações emergenciais, ou também devido à pressão, lobby político e tudo isso, ele cria uma medida provisória. Quando o presidente faz isso, ela vale por 60 dias, falei até na outra aula isso, e o Congresso tem 60 dias para avaliar essa medida provisória. Se não ocorrer, você renova por mais 60 dias. E vai indo. Pá, 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 pá. O Congresso pode pegar essa MP e falar, bom, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui vamos retirar. Aí volta para o presidente para ele bater o martelo. Então é o caminho inverso. Mas depois tem que voltar para o presidente. Acontece de medidas provisórias ficarem pelo caminho. O próprio governo acaba recuando. Mas há casos que o governo insiste até aprovar essa medida provisória. Né? E o Brasil é um dos campeões em medidas provisórias. O que prova, mais uma vez, que se há uma hierarquia e ela é descumprida, é porque realmente há interesses obtusos aí. Né? Não deveria... Medida provisória é uma coisa assim, as vacinas da Covid, que está em alta discussão. Isso é uma situação emergencial. Você pode aplicar a medida provisória pelo bem da população, da sociedade, em razão da Covid. Isso é uma coisa. Agora, criar medidas provisórias para fortalecer certos grupos, até ideológicos, aí você está fugindo, né, do que é o sistema democrático de verdade. Mas, assim, coloquei dessa maneira para vocês todos, né, terem essa visão. Olhando aqui as perguntas, o Henrique perguntou se a PEC passa pelas mesmas etapas que a PL. Sim, as mesmas etapas. Às vezes, Henrique, o que pode acontecer é de criar uma comissão mista, porque, em geral, as leis e as PECs partem dos deputados, mas senadores também podem participar.
mas a ordem da votação é a mesma. Primeiro deputados, depois senadores e, finalmente, presidente. O decreto presidencial, Felipe, é para fazer essa medida provisória valer. Por decreto, é hoje, ó, o que o presidente gosta de falar que é a canetada, né? A canetada é o decreto. Então, tá aí, a medida provisória vale agora, decreto, pá, tá valendo. Então, o decreto é essa ação do presidente, né, em fazer essa lei começar a funcionar. Quer ver um exemplo, Felipão? Não sei se vocês acompanharam. Mudança nas regras para motoristas. Né? O presidente Bolsonaro criou uma MP, que aumentou o tempo de que você pontos da carteira para você, sabe, alterou várias regras. Incrivelmente, até a obrigatoriedade no uso da cadeirinha para crianças, o presidente queria tirar. Desculpa a minha inocência, a minha ingenuidade, mas não tem como não rir disso, né? No final, essa MP foi para o Congresso. Evidentemente, a parte de deixar de ser obrigatório usar a cadeirinha foi retirada, mas muita coisa que estava na MP acabou sendo aprovada. Então, um exemplo de algo recente, de uma MP que foi validada. Né? Bom, agora sim, falando de leis, eu retirei para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente, um pedacinho. Alguns chamam de ECA, né, a abreviação Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Segundo artigo. Artigo 2º. O que é uma criança? A pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente entre 12 e 18. Essa é o que aponta a Constituição Federal. O que é a criança, o que é adolescente. Aí eu coloquei minhas palavras. Em síntese, menores de 18 anos são inimputáveis. O que significa? Você não pode prender num regime penitenciário comum para maiores de idade quem tem menos de 18 anos. Então, o amparo está aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que não significa, meus amigos, se uma criança ou adolescente comete um crime, que não há punição. Agora você vai ter argumentos sólidos para questionar essa PEC. Agora você tem argumentos sólidos. Primeiro, você não pode criar uma nova lei ou simplesmente alterar uma lei sem conhecer a lei atual. Não pode propor isso. Então, vamos lá. Ato infracional. Ato condenável. Desrespeito às leis, ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes. Até 12 anos, é uma criança, né? São aplicados medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. Você não vai remover a criança para uma instituição. Você vai acompanhar as famílias. Isso tem um custo, um acompanhamento não é de um dia ou de 2 semanas, né? Há metas a serem cumpridas, acompanhamento, né, psicológico, acompanhamento com assistentes sociais, com advogados, né? Mas a criança, ela segue esse caminho. Já adolescentes, você vai ter a delegacia da criança e do adolescente. E no caso, o que você faz com esses jovens ou crianças? Coloquei no final. Aplicação de medidas socioeducativas. Eu sei que é um pouco subjetivo, mas advertência. Não faça mais isso, mocinho. Advertência. Obrigação de reparar o dano. Você pichou o muro, vai ter que limpar esse muro que você pichou. Né? Prestação de serviço à comunidade. Ok? Liberdade assistida. Né? O Estado vai averiguar, né, a sua frequência na escola, se a sua família te dá o suficiente ali, o acompanhamento, né? Inserção em regime de semi-liberdade, que é você, uma parte ficar numa instituição, uma parte ficar na sua própria casa. Ou, isso vale para adolescentes, né, especialmente, internação em estabelecimento educacional.
Fundação Casa, nesse sentido. Então, se um jovem de 14 anos mata alguém, ele vai para a Fundação Casa. Se um jovem de 16 anos comete estupro, é acusado de estupro, morte, não importa qual a gravidade, né? Ele vai sim sofrer algum tipo de medida socioeducativa, que a mais abrangente em crimes mais graves é se internar na Fundação Casa. Assim, gente, Fundação Casa também é um momento para você fazer uma crítica, porque eu apresento o seguinte argumento: jovens infratores têm penas, mesmo os 16, 17 anos, que é a Fundação Casa. O que eu, na verdade, tenho como argumento? Se você está dizendo que prender o jovem, 16, 17 anos, numa cadeia convencional, vai resolver a questão, um argumento já, são vários argumentos que você pode colocar contrários a isso, mas um argumento sólido já existe uma instituição que faz isso, é a Fundação Casa. Então, por que não revigorar a Fundação Casa? Porque já existe. Porque a idade desse menino, ele vai estar no ambiente com jovens, que é o normal, você socializar com quem tem a sua própria idade, no momento de formação de caráter, no momento ainda, né, de formação pessoal, individual, é por aí que você tem que caminhar, né? Você pode até fazer críticas duras em relação à funcionalidade da Fundação Casa. Ela não está dando conta? Ela não consegue? Até porque esse menino, para chegar até a Fundação Casa, ele passou por uma série de coisas que não depende só de uma única instituição para resolver. Educação, amparo familiar, falta de infraestrutura onde ele mora, crime organizado que atua nessas áreas que acabam cooptando o jovem à violência. Então, não é a Fundação Casa para resolver tudo isso, né? Claro que não. Ela tenta, de verdade, ressocializar esse menino, ou pelo menos acompanhá-lo mais de perto. Se há falhas, as falhas têm que ser analisadas, estudadas. Agora, passar por cima da Fundação Casa e jogar para os presídios convencionais não parece ser uma decisão muito sábia. Ela é passional. Porque se você pega um microfone, entrevista alguém que sofreu uma perda, perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, e esse crime foi cometido por menor infrator, essa pessoa com a emoção, a maior parte, não todas, é claro que vai exigir punições mais severas, né? E assim, gente, eu sinto lhe informar que em São Paulo, boa parte é favorável à redução da moralidade penal. Pesquisas apontam que a maioria é favorável. Quer dizer, é um tanto quanto a sensação de impunidade comum no país, mas de cabo a rabo, né? A impunidade está em todos os segmentos, especialmente nas alas de elite, alas políticas. Porque o mais pobre sofre com a vida, sofre com a violência que é policial, que é da própria sociedade, que é das penitenciárias. Então ele é punido de várias formas. Mas parte da classe média não vê dessa maneira, né? Entende que é uma relação muito individualista. Eu quero ter a sensação de segurança, então prende o menor infrator. Tipo, corte o mal pela raiz. Quando, na verdade, vou explicar melhor daqui a pouco, falar das prisões, né? Isso não resolve. Mas, primeiro argumento, vamos deixar os outros argumentos para posteriori. O primeiro argumento é esse. Você tem uma instituição que foi criada para atender a essa situação do jovem infrator. Se ela falha, é porque ela não pode ficar sozinha. O que leva o jovem à violência é uma série de outros fatores que a Fundação Casa não vai conseguir resolver. Mas, sim, você pode fazer uma crítica à Fundação Casa e a todo o encaminhamento, porque é difícil, né? Casos aqui no Brasil, gente, casos famosos até, de crianças cometerem crimes, 10 anos, assassinato. O que você faz com uma criança que cometeu um assassinato aos 10 anos de idade? Sabe? Então, assim, a realidade do nosso país, a desigualdade é muito grande. Então, o conjunto de leis, ele se estabelece para atender a todos, mas há casos e casos, né? Como eu falei, não pode ser uma decisão passional, porque se for passional,
a gente vai virar aqui, vai voltar para a Idade Média. Né? Vai passar por cima também de tudo aquilo que conquistamos enquanto processo civilizatório. Né? Muito bem. Aí os conceitos que vocês vão aplicar na redação, no texto de vocês. Responsabilidade penal e maioridade penal. Porque são coisas diferentes. Responsabilidade penal. Você é responsável pelos seus atos. A partir dos 12 anos de idade, você é responsável pelos seus atos. Lei brasileira. Então, você sabe o que você fez. Você tem ciência, tem discernimento. Que se uma criança pega uma arma, gente, e atira, ela pode não ter o discernimento do que aquela arma pode ser capaz de fazer. Alguns têm, mas não dá para deixar algo aleatório, tem que ter uma regra. Então, a regra é essa no caso do Brasil. Você se responsabiliza pelos seus atos a partir dos 12 anos de idade. Antes disso, conselho tutelar, família, mas, enfim, você não é responsável. Agora, peraí. Maioridade penal é a idade mínima para uma pessoa ser julgada como adulto. No caso do Brasil, 18 anos. Certo? Então, é legal vocês no texto ou na argumentação de vocês aplicarem os conceitos. Então, o Brasil segue essa medida. A partir dos 12, você é responsável pelos seus atos, responsabilidade penal. Por isso, Fundação Casa, se necessário. A partir dos 12 anos, porque você já é responsável pelo que você fez. E prisão, julgamento como adulto somente a partir dos 8 anos. E até os 11 anos, né, os 12 anos incompleto, você não é responsável pelos seus atos. E temos casos no Brasil, infelizmente, de garotos, né, muito novos que cometeram crimes, e crimes graves, que acaba gerando essa contradição na regra. Mas, poxa, tem 10 anos e sabia que podia matar alguém e matou. Como é que você vai lidar com esse caso? Então, há casos específicos, né? Mas você não pode criar uma lei para o caso específico. Então, daí a dureza, né, da aplicação de tudo isso. Eu tenho aqui, gente, vou só diminuir aqui meu slide, vai parar de compartilhar um pouquinho. Eu devo ter aqui uma lista com uma comparação de diferentes países. Eu acho que, de repente, para vocês, isso é bom para que vocês tenham referências, né? Deixa eu só achar aqui. Eu acho que uma coisa que fica lacuna aí também, Júlio, é a questão da saúde mental, que no Brasil é extremamente precária quando se fala de sistema prisional. Seja crianças, menor ou maior, indiferente. E esses crimes, normalmente, que passam a ser, que são a exceção, ou que choca mais, muitas vezes está ligado a isso. Só que a gente não tem, dentro do Brasil, uma estrutura que realmente possa analisar isso e ponderar. Então, aí eles acham que reduzir a maioridade resolve o problema. Não resolve, porque adultos também cometem crimes bárbaros, tanto quanto aquela criança de 10 anos. Está aí a Richthofen para comprovar quantos nomes tem, é uma lista. Então, eu acho que falta também essa análise. Tem muitas variáveis, né, que tem que ser interpretadas. E se você deixar elas de lado, você vai querer uma resolução simplista. Tira de circulação, pronto. Que é mais ou menos assim que o Brasil lida com os problemas. É tirar. Como aquela charge do Latuf. Por isso que eu coloquei aquela charge. Você cria um muro, separa. Pronto, resolvi. Resolveu para quem? E mesmo a classe média, não toda a classe média, eu faço parte da classe média, vocês também fazem parte, mas aquela parcela da classe média que quer a tal sensação de segurança, se ela fosse um pouco mais prudente, ela perceberia que, levando esses jovens o que eles precisam, a classe média fica mais segura também. A segurança, a educação, a infraestrutura. Se tudo isso o jovem tiver, a chance dele ingressar no crime é muito menor. Mas não se quer resolver a partir
do benefício para o outro, você quer resolver a partir do benefício para si mesmo. Então, tira. Então, e essa coisa da rivalidade, dos extremismos, hoje em dia, né, isso está por toda parte. Derrubei o David de novo, lenhador, vai voltar o lenhador agora. Gente, os países, ó, vejam, eu coloquei isso só para rápido, uma comparação rápida. Olha só, aqui está diferente a tabela, porque cada país tem um nome diferente, mas igual fizemos agora há pouco, ser responsável pelos seus atos, à esquerda, e maioridade penal, à direita. Então você começa a perceber que a média dos países, ela é muito parecida, assim, de boa parte. A Alemanha 14, 18, 16, 18, Argentina, Argélia 13, 18, Áustria 14, 19, né? O Brasil, eu passei já 12, 18. Tem exceções, mas eu vou colocar exceções aqui, quer ver? Ó, a China, que é uma ditadura, curioso, né? Olhando isso daqui, tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem. Porque como é que você prende alguém na China? Então, os números podem nos enganar, sabe? Nossa, mas a China você só é responsável por os 14 anos, mas vai lá entender aquilo que é um crime na China. Então, tem isso também. Aqui a gente está olhando uma coisa mais superficial. Mas vamos olhar exceções. Estados Unidos, gente. 12 anos. Mas, ó, isso não quer dizer que nos Estados Unidos uma criança vai para uma cadeia convencional. Há julgamentos históricos dos Estados Unidos de crianças que cometeram crimes graves, de 12 anos, 13 anos. Elas têm um regime diferente de carcerário, né? E agora, isso aqui é assustador, gente. Na maioria dos estados do país, adolescentes com mais de 12 anos podem ser submetidos aos mesmos procedimentos dos adultos, inclusive imposição de pena de morte ou prisão perpétua. Agora, imagina um juiz decretar pena de morte de um adolescente, sei lá, 13 anos. A lei permite, mas o bom senso, o discernimento, o entendimento, a ética de quem estiver julgando, talvez vai falar mais alto. Agora que coisa, né? Como é a arrogância dos Estados Unidos. O país não ratificou a Convenção Internacional sobre Direitos da Criança. Tipo, as leis deles são as leis deles e ponto. O recado é esse. Tá? Independe de republicanos, democratas, eles têm essa postura, né? Independente disso. Então, só aqui um comentário geral, né? O Brasil está de acordo com o que a ONU recomenda. 12 e 18 anos. Está bem de acordo com o que as recomendações da ONU. Bom, vou agora voltar a compartilhar o slide. Cadê o lenhador? O lenhador não conseguiu voltar? Voltou, lenhador. Ah, tá aí. O lenhador é você, tá, David? Se você não sabe, você é o lenhador agora. Na próxima aula você vai estar com uma camisa xadrez, beleza? Então tá bom. Agora eu vou mudar um pouco o tema. Eu vou dar uma volta, depois eu vou concluir a aula de novo com a maioridade penal, tá? Eu quero falar um pouco do sistema prisional do Brasil. Isso daqui eu coloquei mais para abrir, mas eu não vou desenvolver porque nosso tempo aqui é curto, né? Existe um órgão, né? O Departamento Penitenciário Nacional. Ele acompanha e controla a lei, né, de execução penal. Então, só apresentando aí qual é o órgão competente, né? Isso eu acho legal vocês entenderem. Tipos de cadeia. Cadeia pública, penitenciária, colônias agrícolas, industriais e similares e casa do albergado. Cadeia pública é onde deveriam ficar aqueles que estão em julgamento ainda. Você prende uma pessoa por porte de drogas, um exemplo. Ela tem que ser julgada. Ela vai aguardar o julgamento aonde? Numa cadeia pública. Essa é a regra, tá, gente? Perceba que 49% das cadeias do Brasil configuram esse formato, cadeia pública. Então, aquele que espera o julgamento. Penitenciária é para aquele que já foi julgado. Essa é a diferença. Já foi julgado, você vai permanecer na penitenciária.
Aí tem casos, exemplos aqui, colônias agrícolas, a pessoa ela tem um outro tipo de atividade lúdica, ela trabalha, ela recebe redução de pena, ela tem, enfim, benefícios diferentes que ela trabalha. Empresas do Brasil, assim, às vezes têm parcerias que também promovem esse tipo de coisa, né? De oferecer ofícios e tal. E caso do albergado, albergue é como você pode ir e vir. Cidades menores, de crimes menores, enfim. Você não vai colocar na casa do albergado um criminoso, um ladrão de bancos, né? Enfim, não é por aí. A maior parte é estadual, sendo apenas 4 federais de segurança máxima. Então, não temos tantas prisões de segurança máxima, são poucas, apenas 4. Aí, vamos lá. Mais um projeto de lei, né? Reforma do Código Penal. Há um debate, gente, para reformar o Código Penal. E duas visões muito opostas. A primeira é aquela de tirar a pessoa da sociedade, ponto. Isola essa pessoa, ela não tem mais capacidade de conviver com a sociedade. Já a outra visão preza pela ressocialização. Ele tem que voltar para a sociedade. Ele tem que contribuir para ele mesmo e para a própria sociedade. Então, achar caminhos para que dentro dessa cadeia ele consiga se ressocializar. Então, são correntes antagônicas que analisam essa reforma do Código Penal. Isso, para vocês, é essencial. Vai te dar uma série de embasamentos agora diferentes. Gente, isso é assustador e difícil de explicar. Evolução da população carcerária no Brasil. Deem uma olhada nisso. Em 1990, haviam 90 mil pessoas presas neste país. Hoje, são mais de 700 mil. O que aconteceu? Em 20 anos aí. Estão prendendo mais pessoas? Tem menos gente... Aliás, tem mais gente cometendo crimes. Então, a população do Brasil, gente, não aumentou nessa mesma medida. A população... lembra que o Brasil ele vem sofrendo uma queda da natalidade, fecundidade e tal. Então, como é que a população carcerária do Brasil ela subiu tanto assim? Quer dizer, vou dizer a explicação, gente. Tem muita gente presa sem ser julgada. Sabe, você quer bater números e metas. Não, porque a polícia agora prende mais. Porque o governo de tal estado agora prende mais. Legal. Mas olha os dados que eu passei para vocês aí embaixo do gráfico. 2019, esse ano não tenho esses dados. 35,9% dos presos do Brasil ainda não foram julgados. Tem pessoas que permanecem 4 anos presas sem ser julgadas. Lembra daquela coisa que eu coloquei antes lá de cadeia pública e penitenciária? Agora você tem mais um argumento. Por que as cadeias estão superlotadas? Não era para a pessoa estar lá. Muitos são inocentes. Ou já cumpriram a sua pena. O tempo que já está esperando para ser julgado. Né? Lembra que a penitenciária é um local para colocar quem já foi julgado? Então, até as penitenciárias tem quem não foi julgado, porque não tem espaço físico, gente. Por isso, cuidado com argumentos do tipo, tem que construir mais cadeias. Não é bem assim. Tem que reformular as cadeias que existem e, por vezes, até aumentar a quantidade. Mas qual é a crítica que você vai colocar agora? O judiciário é muito lento. Não tem juiz, gente. Não tem juiz. Então, chega uma pilha de documentos ali, de cada caso. Até ser analisado, vai muito tempo. Uma pessoa carente, uma pessoa que não tem como acessar um bom sistema de defesa, vai ficar esperando na fila, anos a fio. Criminosos que contam com suporte jurídico, ele adianta o julgamento, sai, por bom comportamento, dá um jeito. Agora, as pessoas comuns ficam nas celas apodrecendo, de fato, e expostas à violência, a estupro, ao ambiente do crime, ainda mais, o crime organizado está nas cadeias, onde nasceu o PCC, o primeiro comando da capital, foi numa cadeia, Comando Vermelho e assim por diante. As grandes
Os grandes cartéis organizados do Brasil nasceram nas cadeias, porque elas são superlotadas, né? É mão de obra perfeita. Pessoa desiludida, violentada pelo Estado, inclusive. Onde ela vai receber apoio? Né? Até pelo medo, né? Ela acaba ingressando no crime organizado. Então, aqui você tem mais argumento para criticar a redução da maioridade penal. Você tem mais argumento. As cadeias estão superlotadas, porque as pessoas não são julgadas. E não há investigação, gente. Então, de repente, bate ali a polícia num lugar. Ah, a testemunha fala, aquele cara me assaltou. Ah, aquele cara pulou o muro daquela casa. Ele vai preso. Não é investigado. É a testemunha ali daquele momento que vai, ou é a visão do policial, a voz do policial que vai prender o sujeito. Não é investigado. Se não é investigado, ele vai... Qual é o embasamento para julgar? O julgamento vai rolando. Então, isso também contribui para as cadeias superlotadas. Então, se prende mais pessoas, mas se julga menos. E sem julgamento. Imagina quantos inocentes. A pessoa está lá com o bolso cheio de pedra de crack, gente. Ela não é traficante. Ela é usuário de crack. Mas não tem... A lei do Brasil, a lei de drogas do Brasil não estipula quantidade. Em Portugal, tem quantidade. 5 gramas de qualquer coisa. Você é usuário. Passou disso, você é traficante. Beleza. Aqui não tem. Não tem uma medida. Então, muitos são, por exemplo, o tráfico de drogas, que é o tipo de prisão que mais tem aumentado. A pessoa, de repente, não é traficante, é um usuário. Ou estava no lugar errado, na hora errada, sabe, bem esse ditado, e acaba indo presa também. Né? Então, de novo, você vai querer colocar um jovem na cadeia, que já está superlotada, que também não vai ser julgado de forma decente, a não ser crimes hediondos, né? Morte, estupro, tal, que foi investigado, enfim. Né? Então, falta espaço nas cadeias, mas também porque falta julgamento, um judiciário muito lento e um penitenciário superlotado. E, no final, a consequência, uma das consequências para quem está dentro da cadeia, né? Menos de 1/5 dos presos trabalham no Brasil. E apenas 1 em cada 8 estuda. O que ele faz na cadeia, gente? Quem o treina? Quem o faz continuar? O crime. Como é que ele vai sair da cadeia? Ele vai sair melhor? Muito difícil. Com esse cenário que eu estou apontando aqui, é muito difícil. Esse mapa é o mais recente que eu encontrei, com dados confiáveis. Maiores populações carcerárias do planeta. Vejam só. Estados Unidos tem 2.145.000 indivíduos presos. Primeiro lugar. A China vem em segundo, uma ditadura, com 1.649.000. Olha que curioso, né? Os Estados Unidos é uma democracia, mas prisão lá é um grande negócio, é privatizado, né? Boa parte privatizado. Já na China, pelo regime ditatorial, essa população carcerária é muito maior. E em terceiro lugar, o Brasil. Esses dados estão desatualizados frente àqueles que eu mostrei para vocês, tá? Então, coloca aí já 750.000 presos, né, no Brasil, mas é bem assustador, né? O país tem a terceira maior população carcerária do planeta. Somos uma democracia, mas com certeza uma democracia ainda frágil, né? Uma democracia que não foi ainda muito bem concluída, assim posso dizer. Né? Depois do Brasil vem a Índia, finalmente a Tailândia, bem surpreendente a Tailândia, não é um país tão populoso, né? E depois o México. Né? Também chama atenção o Brasil, né? Taxa de ocupação 188%, quer dizer, presídios superlotados. Né? E, enfim, a Índia, veja, 67% dos presos sem condenação. Né? Consegue ser ainda mais grave que o Brasil. Impressionante. E o crime organizado, né? Que eu também queria fazer um comentário. Eu separei para vocês, o David agora até levantou a mão. Ele vai fazer o testemunho dele agora, né? Vamos lá, David. Eu estabeleci aí os principais grupos. E São Paulo, comecei por São Paulo por conta do PCC.
O PCC, de acordo com a ONU, é uma máfia. Máfia é quando esse crime organizado atua em mais de um país. O PCC nasceu em São Paulo. Ele atua em 22 estados brasileiros, em 4 países, no Brasil, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Exporta drogas para a Europa. Então, o PCC é uma máfia. Muito bem organizado, muito bem consolidado. Mas ele não está sozinho. TCC, Terceiro Comando da Capital, é uma dissidência do PCC. CRCB, Comando Revolucionário, eles são ótimos os nomes, tá, gente? Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. E por aí vai. Rio de Janeiro, Comando Vermelho, acho que é o mais importante. É a segunda facção criminosa mais importante do Brasil. Disputa com o PCC, gente. Em primeiro lugar, né? É o tráfico de cocaína e maconha. Eu falei sobre isso com vocês na aula sobre hidrelétricas, que o Comando Vermelho está buscando na Amazônia rotas do tráfico, porque o PCC aqui, via Paraguai, ele tem um controle muito forte. Né? ADA significa amigo dos amigos. É um rival do Comando Vermelho. E eu também coloquei as milícias. É importante destacar as milícias. Milicianos, nós falamos tanto desses nomes. Milicianos são ex-policiais ou policiais ainda na ativa, que conhecem, né, os trâmites burocráticos, têm acesso a armas e acabam atuando como crime organizado. Vendem drogas, vendem serviços, traficam produtos, né? E a principal milícia no Rio de Janeiro se chama Liga da Justiça. A Liga da Justiça é a principal milícia, né, dentro do Rio de Janeiro. E alguns despacham em Brasília. Eles estão por toda parte, né? Enfim, aí a lista vai embora, né? Não vou aqui... Mas a região norte, né? Essa família do norte tem ampliado muito seus domínios, rival do Comando Vermelho. Então, percebam que o crime organizado ele está se espalhando cada vez mais no nosso território. E repito, a base são as penitenciárias e cadeias superlotadas. Diga, David, que sabe tudo sobre cartéis e máfias. Professor, quando você estava falando dos Estados Unidos e tal, você mencionou a parte privada. No caso brasileiro, como que, já que, tipo, esse governo tem sei lá, propósito de privatizar as coisas, como que seria, tipo, sei lá, a privatização de prisões? Como que funcionaria? Quais são as diferenças, sabe? Eu achei aqui uma reportagem, quando você perguntava, que está ruim de eu mexer no computador, eu tenho essa reportagem salva. O Brasil tem uma penitenciária privada, David, em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar, acho que vou fazer diferente, eu vou descompartilhar aqui e vou colocar rapidamente para vocês acompanharem isso, né? Deixa eu colocar aqui Ribeirão das Neves, essa reportagem. E o que você falou, David, é real. Temos apontamentos sobre privatização, né? E no caso, na verdade, uma PPP, é uma parceria público-privado, né? E aqui no caso, deixa eu só... Pronto, agora eu vou compartilhar com vocês, maravilha. Para te dar essa resposta, David. Aqui está, ó. Peraí, que veio uma propaganda, não quero, muito obrigado. Está aqui. Pronto. Aí está dizendo, né, que é o primeiro... É um município na região metropolitana de Minas Gerais, funciona desde 2013, né? Ele abriga 2.164 presos, 2 em regime fechado e uma semiaberto. Então, olha só, o contrato firmado pela empresa prevê a construção de mais 2 unidades, mas não tem data para que isso ocorra, né? E eles visitaram, vão falando que é super organizado,
né? E olha isso aqui que é importante, David. De acordo com a concessionária, o custo efetivo de cada luz internos por mês é de R$ 1.900. É quanto custa cada interno. Entretanto, o Estado repassa 3,8 mil por preso. Aí você fala, poxa, por que o governo paga mais? A diferença para pagar a estrutura construída, que é o final do contrato, ficará com a propriedade pública. Por isso que é uma parceria. Né? Ao longo de 30 anos de operação, é a concessionária que deve trocar tudo que sofrer eventuais danos, seja a utilização ou motins de presos. Então, cabe a essa empresa administrar esse dinheiro, em atender ali as demandas gerais, né, diárias, cotidianas, pagamento de pessoal, matérias-primas e tal, e as reformas, se necessárias. Aí ele fala o seguinte: nas unidades pelo Estado, segundo informações de Minas, o custo por preso fica em torno de R$ 2,8 mil por mês. Ou seja, nessa experiência da PPP, cada preso você economiza cerca de R$ 1.100 por mês. Olha, a conta inclui alimentação, estudo, trabalho, higiene, água, luz e servidores. Então, é um outro tipo de realidade econômica também. Ele vai falando como é que é dentro da cadeia, e piriri, parará, quem é enviado, isso aqui não interessa para a gente. Trabalho e estudo, eles têm uma infraestrutura também para oferecer, né? Eles falam que de 70% dos presos estão estudando, 48% estão trabalhando. Eles têm dados muito melhores que a média nacional, né? Aí continua aqui, parará, fala, já era. O que eu vejo, David? É uma experiência que aparentemente é bem sucedida, né? Eu sinto mais que o Estado ele tem que acompanhar o processo. Nesse caso, é uma parceria público-privada, não é somente privado. E eu creio que contratos desse tipo, eles têm que ser muito bem, tem que ter lisura, né? Na minha percepção, senão você vai encontrar soluções mágicas para todos os segmentos que a gente pode encontrar. E talvez também, David, a iniciativa privada, ela não vê com bons olhos. Ela sente muito medo, né? De investir em algo que não tem seguridade, não tem segurança para conseguir ter sucesso econômico, porque a ideia deles é sucesso econômico. Né? A preocupação da iniciativa privada é o sucesso econômico, mas, ao mesmo tempo, de certo modo, há uma experiência bem sucedida. Mas eu creio, David, que o nosso maior gargalo ainda é a questão de quem é preso. É evidente que as cadeias superlotadas e tal, cadeias mais organizadas, isso pode trazer benefícios, né? Mas se eu tivesse que escolher qual o primeiro passo, né? É difícil apontar um primeiro passo, porque envolve também, antes de alguém ser preso, né? Por que ele cometeu um crime? Então, provavelmente, se a gente pensar por aí, investir em educação, investir em saúde, investir em moradia, tem tanta coisa que vem antes, né? Mas, enfim. Mas você tem uma referência, um exemplo. Tá bom, David? Onde paramos? Voltar ao compartilhamento. O David só quis mudar de assunto. Eu falei no PCC, ele já começou a... veja bem. Tá bom, esse David. Vamos lá, preciso fechar isso ainda hoje. Eu coloquei 3 imagens terríveis, claro, né? Dos principais episódios, né? Envolvendo grandes mortes de presos em cadeias ou penitenciárias do Brasil. O maior, todos devem saber, é o massacre do Carandiru. Aconteceu aqui em São Paulo, em 92. 111 mortos. Tudo começou por uma disputa no jogo de futebol, uma briga banal, mas culminou numa grande rebelião. E até hoje é inconclusivo o que aconteceu ali dentro do Carandiru.
Os policiais, né, tinham uma ordem de entrar ali dentro e, enfim, ao final muitos não quiseram assumir a sua parcela nessa intervenção que foi arbitrária, foi um fuzilamento, né? As armas que os presos tinham em mãos, pelo que foi relatado, eram seringas com sangue com HIV, urinas, fezes e armas brancas. Então, essas são as armas dos presos, frente ao batalhão, né, de choque que entrou. Ainda gera muita polêmica, né, falar em Carandiru. À sua direita, o massacre no complexo Anísio Jobim, em Manaus, tem 3 anos, 56 mortos. Briga entre facções inimigas. Aquela facção, cadê o nome delas aqui? Deixa eu voltar só um pouquinho, gente, que eu me confundo com esses nomes malucos. Família do Norte foi a grande atuante nesse episódio. E, de novo, a Família do Norte. Esse eu expliquei para vocês este ano, quando eu expliquei sobre Belo Monte. Massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. 62 mortos. Quer dizer, esse foi o segundo maior, fica atrás só do Carandiru, e aconteceu no ano passado. Também briga entre facções inimigas. Teve casos de presos que morreram no transporte asfixiados. Como é que ele foi asfixiado numa ambulância, gente? Enfim, pra vocês terem uma ideia do que Carandiru foi um cenário diferente. Mas esses 2 últimos massacres são bem reveladores dessa disputa por algo econômico, né? Você disputa o quê? A venda, o comércio de drogas. É uma disputa entre facções. Um adendo aqui. Eu falei de Portugal. Portugal são 20 gramas de maconha permitido. Não 5, como eu falei, são 20 gramas. É maior. Anotou aí, David? São 20 em Portugal, tá? 15 de cocaína ou heroína e 20 de maconha. Portugal tem uma regra. Então, você é usuário de maconha portando até 20 gramas. Passou disso, você é traficante. Quer dizer, se você não estabelece um limite, fica a critério do quem? Do policial que te prende, te aborda, aliás, e do juiz. Eu tô com 5 gramas de maconha aqui no Brasil. O policial pode ir lá para você, jogar fora o que você tinha e a vida que segue. Ou ele pode te levar para a delegacia e você vai ter que conversar lá com o delegado. Ou você pode ser julgado. Então, é subjetivo demais no caso brasileiro. O Brasil, ele avançou na lei de drogas até certo ponto, mas parou, né? Porque tinha que ter colocado ali uma regra mais objetiva e não subjetiva. Para fechar, a gente voltar ao tema moralidade penal, concluindo, eu coloquei dados do Brasil de fato que ilustram bem, né, para a gente concluir. Menores infratores em São Paulo, certo? Maior parte meninos, 96%. Mas o que me interessa é isso aqui, gente. Olha bem o que está aqui no meio. As causas do encarceramento dos menores. Isso é um argumento sólido também para você se colocar contra a redução da moralidade penal. 44% é roubo, gente. A maior parte dos jovens presos é por roubo. 41% é tráfico. Olha de novo o papel das facções. Dá uma olhada em homicídio, gente. 0,6. E é este o argumento principal de quem defende que jovens infratores têm que ir para a cadeia. Vamos falar em assassinatos e mortes. Latrocínio é roubo seguido de morte, certo? Se você somar latrocínio com homicídio, vai dar 1,5%. É por causa dessa fatia que você vai justificar a redução da moralidade penal. Eu não estou aqui desqualificando o peso que isso tem, gente. Famílias que perdem filhos, avós, pais, mães, amigos, queridos, eu não desmereço isso. Mas isso se você olhar só isso, é passionalidade. Você não pode criar leis a partir da passionalidade ou a partir da exclusão.
que acho que é o que está acontecendo, aquilo que eu e Isa e eu comentamos, né? Você não cria uma lei para beneficiar outros, você quer se beneficiar apenas. Então, tira das ruas, exclui, para eu não ver na minha frente esse cara. Então, está aqui. Os dados estão muito claros sobre as causas do encarceramento. Aonde o governo federal falha, estadual, municipal, combate ao narcotráfico. As campanhas e a política de drogas é uma falha. Porque olha o quanto de pessoas que são presas ligadas ao tráfico. Agora veja, eu não quero deixar nada aqui no ar. Não estou categoricamente falando, então legaliza a maconha que resolve. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, a nossa política de drogas, ela falhou. E o crime organizado se aproveitou dessa falha. E atua de maneira muito efetiva. Certo? Deixa eu olhar aqui o chat. Acho que é justamente essas soluções simplistas, né, Júlio? Legaliza que resolve. Eu escutei de uma pessoa falando assim, legaliza que aí os meninos, os negros não vão ser presos, os meninos da periferia. Eles não vão ser presos por causa de uma coisa, assim, vão inventar outra coisa, porque legalizar não acaba com o preconceito do menino negro da periferia, né? Mas eu acho que nós viemos de uma história de simplificações. Faz isso que vai resolver e pronto. E fazem, e parece que só vai aumentando, né? O negócio vai ficando mais crônico, parece. E assim, pensando numa redação, se chegar nesse tema, e vocês tiverem que fazer um texto também apontando caminhos. Importante isso que você levantou. Você não vai ter tempo numa redação de discutir tudo isso. Claro que não. Você vai escolher aquilo que você tem mais capacidade, né, de produzir um texto crítico, autoral. Agora, por exemplo, você pode apontar muitos caminhos. E eu coloquei motivações, né? A ausência do Estado. O Estado não se faz presente, o crime organizado ocupa esse espaço. A exclusão social, que é tremenda, né? E que acaba também inserindo esses jovens, né? Seja o roubo ou o tráfico, que juntos somam aí 85%, né, dos motivos de encarceramento, então. E normalmente o roubo também está ligado ao tráfico. Também tem isso. Quer dizer, você tem aí o Estado que não planejou, ou não planeja, ou foi ausente. Aí a exclusão social, que é histórica, especialmente jovens de periferia, jovens negros e pardos. Problema estrutural, gente. Você pode colocar aí moradia, saneamento básico, porque esse ambiente hostil e desigual também vai favorecer, né, essa violência entre jovens. Com certeza. A crise educacional, você pode trabalhar um pouco esse tema também, né? Porque não há perspectiva alguma desse jovem que na escola ele vai ter algum tipo de progresso social, econômico e cultural, porque escola não é só vou ter emprego, é cultura também. Por favor, de cuidado, porque nós na educação discutimos muito isso. Qual o papel da escola? E às vezes, quem não é educador, eu sou educador, então é um tema que eu leio, eu produzo, dou aula sobre isso até em pós-graduação. Para quem não está na educação, de repente, usa argumentos que não são errados, mas são incompletos. Então, não fale da escola pública, ele vai conseguir um trabalho. Ele tem que ter uma ocupação, um trabalho e tal. Mas a escola é um local de trocas, dele se valorizar. Pensa nisso. Se ele valorizar a sua identidade, né? A sua cultura, a música, a arte, isso também melhora a autoestima. Isso dá a ele uma visão de mundo. Olha, porque se ele não tem uma visão de mundo, se ele não tem uma autoestima, quem ocupa esse espaço? É o Estado? Não. É o crime. Então, pense na escola um lugar de trocas. Não só o local técnico para o aluno, porque a gente pensar a escola de início, está tudo errado. Então, vamos ampliar o ensino técnico. Aí ele sai de lá com um emprego. Não é isso. Não é somente o arcabouço para você ter educação no sentido profissional, mas é educação no sentido cultural também, né? Quer dizer, vocês numa redação podem apontar vários caminhos. Aquele que eu comentei até aqui embaixo, vou pular esse do consumo, eu falo ao final. Reforma do judiciário penitenciário. É claro, um judiciário lento demais, que não julga ou demora muito para julgar,
e um penitenciário superlotado, quer dizer, olha quantos caminhos você tem para discutir. Eu acho que num texto curto, você pode escolher 2, que você sentir mais à vontade para justificar. Agora, antes da Ana perguntar, eu coloquei um polêmico aqui, mas eu vou justificar a minha escolha. Estímulo ao consumo. Por favor, não me entendam mal, vocês me conhecem. Eu não sou daqueles que põem a culpa no capitalismo de tudo, né? A culpa é do capitalismo. O capitalismo é desigual, gente, por definição. A base do capitalismo é você ganhar. E nem todos podem ganhar. Então é um sistema desigual. E ponto. Não é nem é crítica. É uma constatação. Ele é desigual. E o motor do capitalismo é o consumo. Só que nem todos podem consumir na mesma medida. Aí entra o papel do crime, como eu falei para vocês. Ele vai seduzir o garoto para ter aquele consumo de roupas, bonés, tênis, celulares, moto, automóvel, que o trabalho convencional não vai, talvez, permitir que ele tenha. E aí vem alguém, né, o crime, seduzindo o jovem para ele poder ter esses produtos todos. Então, é o estímulo ao consumo, ele está por toda parte. Né? Você sai nas ruas, entra na internet, é estímulo para consumir. Só que nem todos podem consumir. Né? Para não cair naquele senso de, não é justo, então você está falando que ele... Não é questão de justiça. É claro que ninguém aqui quer defender que quem não tem pode ir lá pegar. Não, nunca vou falar uma coisa dessas. Eu quero tentar entender o que leva o jovem a ingressar no crime. E uma dessas coisas é o estímulo ao consumo, que é geral na sociedade, é um consumo indiscriminado, e num adolescente isso não tem organização, né? Quando nós somos muito novos, nós não temos uma visão de mundo edificada, daí a importância da escola, como eu comentei antes, que é formar o cidadão, não é só formar o técnico, é formar o cidadão. Né? Então, foi por isso que eu coloquei estímulo ao consumo nessa parte aí. Muito bem, mãos levantadas. Primeiro, minha querida Ana. Ana, sim, sim, sim. Professor, me deu uma inquietação agora, aí talvez vocês me ajudem a colocar minha cabeça no lugar em relação a isso. Talvez a Isa saiba também. Em relação aos 12 anos das crianças, para se responsabilizar pelo próprio crime, a ECA, ela coloca a criança como responsável pelo sexo numa idade bem maior, não é isso? Porque, para mim, assim, eu fico inquieta de colocar como argumento que 12 anos já sabe o que é certo, o que é errado e tal. Mas e quando a gente fala do assédio infantil, do estupro? E é colocado numa idade bem diferente, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente não colocar um valor, uma idade inadequada aqui. Simples, vamos pegar a lei, né? ECA, lei, né? Abuso. É o artigo 130 da ECA. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constatará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitam crianças e adolescentes dependendo do agressor. Então, aqui não fala da idade. Vamos procurar alguma coisa que fale da idade, né? Vamos ver se eu tenho... Porque eu entrei no site do Congresso agora, né? Ali é a lei, né, direitinho. Eu acho que, Júlio, olhar um pouquinho duas coisas. Uma coisa é você responsabilizar a criança, né? Aí aos 12 anos, pelo que ela fez. E assim, eu acho que o ECA, ele dá uma proporcionalidade a isso, quanto e como você responsabiliza esse menor infrator. Outra coisa é ele ser a vítima. Isso mesmo. Mesmo eu, adulta, se eu for abusada ou molestada sexualmente,
eu também tenho um respaldo legal para isso. Então, molestar ou abusar de uma criança é uma penalidade que tem agravantes. Então, em qualquer idade, a vítima tem a proteção legal. Agora, a responsabilidade, o quanto essa criança assume de responsabilidade, é quando se fala na condenação, né? Na responsabilização pelo ato do crime. Eu acho que agora mas, eu entendi Isa, melhor. quando Fala. fala assim, a criança quis, por exemplo, quando fala assim, foi consensual porque a criança quis. Não foi consensual porque a criança não tinha condições de responder por ela mesma que ela queria isso. Nessa questão, Isa. Não, Ana, não. Ó, desculpa, gente, ó, eu já peguei aqui. Sim. Isso é para menor de idade. Olha só, tá aqui, ó. Abuso, violência e exploração sexual que os adolescentes são enquadrados penalmente com corrupção de menores e atentado violento ao pudor. Ana, olha só. Abuso de meninas, meninos e adolescentes. Adolescente até 17 anos. Então a idade está aqui, sim. Tá? Não importa se são 8 ou 17. Pela lei, é violência, abuso ou exploração sexual. Porque é de crianças e adolescentes. O que é criança? 12 anos incompletos. O que é adolescente? 18 anos incompleto. Então a lei está aí. Vale sim. Vale sim. Não, sim, mas aí comparando as duas leis, professor, entendeu? Comparando as duas leis, a lei para criminalização está bem menor. A criança, 12 anos, a criança já como a gente falou no começo da aula, com 12 anos a criança já sabe, já entende que é certo, que é errado e tal, e já pode ser mandada lá para ser internada, entendeu? Comparando as duas. Eu creio que o que ocorre hoje em dia muito mais é uma distorção das coisas, porque o que se fala, não sei se é essa questão que você quis colocar, a Isa colocou isso. É claro que é diferente uma criança ser abusada e um menino de 17 anos, mas é abuso do mesmo jeito. A diferença, na minha opinião, é que é muito mais cruel, é muito mais doentio, mas é igualmente terrível abusar de alguém de 10 ou de 17. Essa é a minha percepção. Não é colocar em pior ou melhor, mas é mais terrível em pensar um ser humano abusar de uma criança. Mas é tão terrível quanto abusar de um adulto também. Né? Adultos são estuprados. Não, sim, exatamente. Eu super concordo, mas eu tô querendo dizer, eu acho que 12 anos seria pouco, assim, se for comparar com isso, aí a criança não tem condições de se responsabilizar por um ato sexual, mesmo que ela ache que foi consentido, isso foi um abuso contra ela. Então, não poderia ser 12 anos, é uma idade baixa. Isso que eu quis dizer, entendeu? Eu acho que, no final, é que você está realizando coisas que são um pouco diferentes. Eu não sei se você está falando o seguinte, não sei se foi essa a sua pergunta. Se um jovem de 13 anos estupra alguém, é isso? Ou 12? Não, no caso da criança, do adolescente, achar que tem condição de consentir, mas a gente sabe que pela lei, mesmo que ela queira, mesmo que a menina de 12 anos, 13 anos queira sair com cara maior de idade, ela está sendo abusada, pela lei ela está sendo abusada, mesmo que ela queira, mesmo que ela consinta. Entendi. Aí, Agora entendi. Essa idade, a idade é mais alta para o caso sexual do que para o crime. O crime, assim, está muito baixo. 12 anos, a criança tem condições de saber, de se responsabilizar, eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada perante a lei, sabe? Então, eu vou argumentar, por exemplo, a criança de 12 anos não tem condições de saber se ela está fazendo... já tem condições de saber que ela está fazendo certo ou errado, então ela pode ser criminalizada. Ela pode ser enviada para internato, para medidas de ressocialização. Mas aí, quando a gente vai argumentar sobre a responsabilidade sexual da criança, a gente fala que ela não tem condições de querer, entendeu? Mas eu acho que aí, no caso, tem outros elementos que você tem que colocar, não é só esse. É o uso da força,
é o uso da mentira, é a imposição do medo, né? E eu acho que tem outras coisas que vão construir essa narrativa. Não é só, ela pode discernir, não pode. Um adulto, ele tem mais capacidade de se defender, ele já tem a visão de mundo dele completa. Um jovem, um adolescente, talvez ele não tenha. Ele tem uma relação diferente com o mundo adulto. Mas perceba, uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você ser o agressor. Por isso que é um pouco diferente, né, nesse sentido. Se você é que vítima, assim, quando eu coloquei essa questão, eu não quis criticar claro, entendi. lei em relação ao estupro, eu quis criticar em relação ao crime que coloca a criança de 12 anos como uma pessoa que sabe do bem e do mal. É que Entendeu? você está excluindo uma variável. A criança, quando ela tem noção que é dinheiro, 12 anos tem noção que é dinheiro, e que é necessário esse dinheiro para comprar um celular, por exemplo. Sem esse dinheiro você não vai ter um celular. Ela vai lá e rouba um celular. Ela sabe que isso vale dinheiro. É isso que você tem que tenta pegar um exemplo pontual para entender de qual discernimento estamos falando. É esse discernimento. Não que alguém de 8 anos também não saiba que dinheiro é para comprar um celular. Mas eu creio que aos 12, perfeitamente você sabe. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Isso custa caro, não é barato, por isso que poucos possuem. Então, se você vai lá, entra numa loja e tira, você sabe o que você está fazendo. Você não fantasiou, imaginou um cenário, não. Eu peguei aqui, foi sem querer, eu queria brincar, queria jogar um joguinho. Não, ela roubou. Então, são casos muito diferentes. Imagina uma menina de 12 anos que não tem essa maturidade, que é muito introvertida, que não foi educada sexualmente pelos pais, nem pela escola, e é abusada. Olha como são casos muito distintos. Entre uma criança que comete um furto, 12 anos eu vou chamar de criança, tá, gente? Apesar, né? E uma criança de 12 anos que é abusada. Eu comparei realidades diferentes. Por isso que a lei, Ana, infelizmente, às vezes, ela é muito genérica. Só colocando uma lupa mesmo, olhando as situações, para a gente entender o desenvolvimento da lei. Né? E tem meninas assim, até mais velhas, que de repente não têm essa maturidade com o corpo, não foram educadas dessa forma, e acham que a relação é normal. Vocês sabem dos dados, né? A maior parte dos estupros de vulneráveis são feitos por alguém da família. A maior parte. Então, essas crianças que não tiveram educação sexual, nunca conversaram sobre isso, elas até normatizam o cenário, acham que é normal o tio mais velho ir lá e mexer com ela, ela não sabe. Isso ela realmente não sabe. Ela vai saber depois, de uma outra fase, já indo para a adolescência, a vida adulta, ela entende o que está acontecendo com ela, mas já está traumatizada, cheia de medo e tudo mais. É diferente do exemplo que eu dei do menino ir lá e roubar um celular, ou roubar um boné, ou roubar um relógio. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele tem um valor de mercado, que ele vai pegar o relógio, vai vender, vai pegar outra coisa. Você entendeu, né? Nesse sentido. Você ser vítima de um abuso e você cometer um assalto ou um furto. Né? Agora, é lógico que a gente pega uma lei e a gente entende que a aplicação é em seres humanos, né? Você tem um lado qualitativo, não só do quantitativo. Por isso que eu falei dos Estados Unidos. Como é que lá a maioridade penal é de 10, 12 anos? Não é que vai prender esse menino, vai pôr numa cadeia convencional. É uma forma de mostrar que o Estado está ali. Eu não concordo, mas enfim, os americanos são um pouco arbitrários nisso. Mas é tentar criar uma lei geral que vale para todo mundo. E os estados ainda têm liberdade de flexibilizar, né? Tem até pena de morte, vocês viram? Né? Deu para pegar, né? Com meus exemplos ficou mais fácil. Entendi, professor. Deu para reorganizar aqui. Acho que a Isa queria falar alguma coisa, né, Isa? A sua inquietação foi boa. Fala, Isa, aqui temos o David também. Eu acho que juridicamente não se coloca a criança como criminoso. Justamente por isso que ele não vai para o sistema penitenciário, ele vai para a Fundação Casa. Então, ele é sim responsabilizado pelo ato, mas ele tem uma penalidade distinta daquilo que a gente chama de criminoso, que entra aí no Código Penal. Né? Então, considerando justamente isso, que a criança ela até tem um discernimento, mas ela não tem um discernimento
como aquele que tem já 18 anos para frente. Então, justamente por isso que reduzir a maioridade penal é você equiparar esses dois e não considerar essa limitação que a criança tem, ou adolescente. E a construção do caráter, enfim, tudo isso. E o nome é ato infracional. Assim, até é legal pensar nisso quando você for fazer um texto. Procure não escrever a criança cometeu um crime. A criança cometeu um ato infracional. Ah, Júlio, mas é a mesma coisa. Se ele tem 12 e matou, ele tem 20 e matou, mas pela legislação você vai chamar de ato infracional. O crime, evidentemente, é maior de 18 anos. David, para concluirmos, diga, meu amigo. Professor, eu acho que minha dúvida é mais sobre atualidades. Como que, tipo, as prisões, né, o sistema carcerário está lidando com a pandemia e tal, sabe? Tipo, tem algumas novidades sobre isso? Olha, cara, esse assunto virou tabu, né? Porque, pela lógica, se o sujeito está preso, a Covid não chegaria até ele, certo? Ele está preso. A Covid estava na rua. Mas vamos supor que um agente penitenciário contraiu Covid. O cara que trabalha ali na segurança, ou sabe lá em qual setor da cadeia, ele pegou Covid. Ou ainda uma visita ali, as visitas foram reduzidas, também tem tudo isso. Então foi bem sério, foi bem grave. Esses dados não foram, talvez, passados de maneira correta. Tanto, David, de novo, aproveitar que isso aqui é atualidades, Covid nas cadeias. O que aparece aqui procurando dados oficiais? Que o que eu acabei de falar, que o Covid nas cadeias é mais fatal para funcionários que para os presidiários, porque eles ficam naquele grupo, né? E podem estar sujeitos a N tipo de doenças, problemas, violência e tudo mais. Mas, por outro lado, os funcionários são muito mais afetados. Agora, isso não quer dizer, né, que a Covid não chegou. Eu procurei aqui, David, Brasil de Fato, que é um jornal crítico, né, e uma reportagem de junho ainda, né, e dizendo que dentro dados mundiais, no mundo inteiro, isso em junho, tá? 63.755 presos foram diagnosticados com o novo coronavírus, com 888 óbitos. No Brasil, o estado com mais casos confirmados, Distrito Federal, 852 óbitos, Ceará, 279 óbitos, e o Pará, com 269 infectados e com nenhum óbito. Então, assim, olha o que foi feito. Pessoas privadas da liberdade em presídios são mais vulneráveis, né, aos surtos de Covid, claro, pela aglomeração, pelas carências todas, né? E veja só, desde meados de março estão suspensas visitas dos familiares e o atendimento religioso nas unidades prisionais. E assim, isso é ruim, porque eu sou crítico da religião enquanto fanatismo. Nenhuma religião, para mim, sendo ela fanática, isso não pode ser bom em nenhuma religião, né, gente? Não importa qual seja a seita ou culto. Mas imagina, a religião tem um papel importante para a recuperação de muitos desses presos. Então, sem um atendimento religioso, fica uma lacuna grande. E sem as famílias, pior ainda, porque familiares, em geral, levam material de higiene, de vestuário, quer dizer, então eu creio que a situação psicológica ficou muito pior também. Mas os números, de fato, pelo que eu estou vendo aqui, David, não apontam ainda para um aumento, assim, para uma leva de Covid muito grande. Agora, com certeza, é um público muito vulnerável por todo o ambiente prisional, né? Mas, ainda assim,
o que é terrível para eles os protege, né? Que é ficar no isolamento, né? É um isolamento coletivo, mas eles estão isolados. Mas eu também não vou nem colocar isso como argumento, porque eles estão expostos a uma série de outras coisas até mais terríveis que a Covid, né? Mas por hora é isso. É restrição de visitas e o atendimento religioso. Mas, com certeza, são dados que, se até, né, o David, os dados de pessoas que contraem Covid já estão sendo, né, manipulados, lembra na época das eleições? Não tinha mais os dados. Aí passaram as eleições, voltaram os dados. Nossa, aumentou o Covid, que coisa, eu não sabia. Imagina os presídios. Então, eu desconfio. E olha que eu peguei, David, o Brasil de Fato, que é uma mídia crítica, de esquerda mesmo, o Brasil de Fato. E mesmo eles revelam o tamanho do problema, mas não tem números assim muito conclusivos. E quem vai repassar esses números, né? Nem as famílias podem chegar mais próximas deles. Quer dizer, enfim. Mas eu colocaria como vulnerabilidade. É uma grande vulnerabilidade. Por tudo que engloba esse ambiente prisional. Certo, David? Certo, obrigadão, professor, valeu. Nada, amigos e amigas, ó, semana que vem temos 2 aulas. Vou dar aula terça e dar aula quarta. Aí vai ser a minha última aula, né? Então, o que eu vou fazer na semana que vem? Eu vou ser mais conservador na semana que vem. Eu vou usar revisão mesmo na terça. Mas eu peço muito que qualquer tema que vocês tenham dificuldade ou ainda sintam a necessidade de uma revisão, tragam terça-feira. Vai pesquisa aí. Pesquisa prova, pesquisa exercícios, eu coloco você como co-host, você compartilha a sua tela com a gente, sabe? Ou me fala qual é a questão, procura aqui e coloco, não tem problema não. Mas eu queria muito usar a terça-feira para isso, para pegar dúvidas pontuais de vocês. Estamos em média, entre 12 e 15 alunos, então 11, 15. É um número que é fácil fazer isso. Então, eu vou chegar com a revisão, mas eu prefiro, e até acho legal, que vocês tragam os temas para eu direcionar de acordo com as demandas de vocês. Porque senão, pega os temas. Climatologia é difícil, vou explicar climatologia. O relevo é complicado, vou explicar relevo. Tudo bem. Mas eu acho que é ainda melhor se você trouxer esses temas assim que vocês têm mais dificuldade para a gente focar melhor, né? Em estrutura de exercício, em conteúdo, conceitos. Tá bom, gente? Então, bom descanso aí, tá? Terça-feira tem mais. E obrigado aí pela participação de todos, inquietações, perguntas, dúvidas, soluções. Ao David, que é um garoto feliz, animado, natural, né? E... me deixa. Ai, me deixa. Ah, David, não tem como deixá-lo. Você traz uma coisa especial à aula, né? Uma coisa realmente, né, que envolve todo o grupo de alunos, né? O que seria do Vetor sem você? Imagina. Isso eu não nego, pronto. Já subiu no salto, é brincadeira, né? É brincadeira. Mas tá valendo. Gente, obrigado aí, Felipão, obrigado a todos, todas. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, professor. Boa semana. Obrigadão. Falou, Diego, todos. Tchau, tchau, tchau.